Oi, boa tarde, né? Essa tarde abençoada. Estou feliz, né, por essa manhã que se passou e pela tarde que estamos começando, né? Quero compartilhar, né, de uma palavra, a palavra de Deus, a palavra, né, que está escrita aqui, ó, em Mateus capítulo 24, versículo 37, 38 e 39. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. Louvado seja Deus, né? Está aqui a palavra que fala sobre a vinda do Filho do Homem, né? Jesus aqui falando, né, que assim como nos dias anteriores, no dia de Noé, né, que Noé foi um pregoeiro do Evangelho, da Palavra de Deus, no Velho Testamento. Se nós lermos lá em Gênesis, lá já fala que Noé ele construiu uma arca, né? Porque Deus tinha falado para ele construiu uma arca, que viria, né, o dilúvio de água. E Noé ele obedeceu, né, a palavra de Deus e construiu aquela arca. Há muitos anos Noé trabalhou para construir aquela arca. Que a arca ali era proteção, né? Que viria o dilúvio de água e eles tinham que entrar na arca para que ele não morresse afogado. E ali Noé ele fez a arca, obedeceu a palavra de Deus e fez. E ali quando Noé estava trabalhando, né, na arca, eu creio que as pessoas passavam e olhavam, né, e perguntavam por que ele estava fazendo aquela arca. E Noé também falava, né, que viria o dilúvio de água. E a Bíblia diz que as pessoas não deram crédito para aquilo que Noé falou a respeito da arca e a respeito do dilúvio de água. Aleluia. E a Bíblia diz que não perceberam, no versículo 39, não perceberam quando Noé entrou na arca. Aleluia. A arca era o símbolo da proteção de Deus. A arca era o símbolo que Deus ia proteger aquela geração, naquela época. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Do dilúvio. Hoje nós vivemos numa geração, aleluia, despercebida, numa geração que não procura, muitas das vezes, buscar a Deus, né? Nós vivemos numa geração desatenta às coisas de Deus. Naquela época, aquela geração, ela viveu assim. Não pregava, mas aquela geração não ouvia as coisas de Deus. A palavra que nós estava pregando, não era um pregoeiro. Hoje também tem muitos pregadores, né, muitos pastores, mensageiros de Deus que falam da palavra do Senhor. Mas as pessoas não dão crédito. Aleluia, não dão ouvido para a palavra. Vivemos numa geração desatenta a buscar Deus, despercebida, como naquela época Noé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a palavra do Senhor está falando, né? A vinda do Filho do Homem, Jesus fala. Assim como nos dias de Noé, assim vai se cumprir a palavra que está escrito que o Filho do Homem irá voltar. Se cumpriu na época de Noé, imagine na época de Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que Deus ele é fiel e verdadeiro, né, para se cumprir todas as promessas que ele prometeu. E a Bíblia diz também que a palavra do Senhor é infalível, ou seja, não falha. Tudo que Deus falou vai se cumprir.
Aleluia. A palavra também fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, tudo o que ele falou, aleluia, ele jamais vai se arrepender de cumprir, aleluia. Então, se Jesus fala, se naquela época de Noé se cumpriu, que veio o dilúvio de água, imagine nessa geração que nós vivemos, que foi o próprio Filho de Deus que falou, que ele viria. A pergunta é, como é que nós estamos diante do Senhor? Aleluia. Como é que nós vamos encontrar com Jesus Cristo? Aleluia. Quando ele voltar. Será que nós estamos preparados para o encontro de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Jesus um dia voltará. Ele diz aqui, ó. E como é que nós estamos diante quando nós encontrar com ele? Aleluia. Então, aqui a palavra está falando, né? E hoje nós vimos muitos pregadores falando da vinda de Cristo. Muitos pregadores, pastores falando do arrebatamento da igreja. Aleluia. Hoje nós vimos que Jesus está voltando e a palavra está se cumprindo, né? As guerras, os terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso está se cumprindo porque Jesus deixou escrito. Jesus deixou, aleluia, ele falou e os discípulos escreveram a respeito disso. Então nessa tarde abençoada, medite nessa palavra. Aleluia, vamos buscar mais o Senhor. Vamos buscar mais a presença de Deus, né? Vamos tirar o nosso tempo mais para o Senhor, aleluia, porque Ele está voltando. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia, essa palavra é uma palavra de despertamento, uma palavra que nós devemos refletir como é que nós estamos diante dele, como é que está a nossa vida diante do Senhor. Será, aleluia, que nós estamos preparados para o encontro do noivo, que significa Jesus. Aquela geração ela estava despreparada. Aquela geração não deu importância para que Noé pregoeiro do Evangelho naquela época. Aquela geração não deu ouvido, não deu crédito. Aleluia. Fingiu que nem escutava o que Noé estava pregando. Até que a Bíblia diz se cumpriu o que o pregoeiro falou. Aleluia. Então vai se cumprir também no dia nosso, no dia da nossa geração, que Jesus está voltando. Aleluia. Que os pregadores que pregam a vinda de Cristo, aleluia, que não é apenas uma palavra, mas que é verdadeira. Aleluia. Então nessa tarde abençoada, medite nessa palavra, medite, aleluia, nessa palavra que eu trouxe a respeito, né, da vinda do Filho do Homem, que significa Jesus. Aleluia. E busque mais o Senhor, busque mais a Deus. Tira o tempo para Ele, né, porque Ele merece também a nossa atenção. Louvado seja Deus. Fica na paz de Jesus.